E então, o Diácono Lucas, a gente tem visto muita gente passando por essa necessidade, por essa aflição da alma. Com certeza, pastor James, de fato é um mal do século, né, pastor? Onde as pessoas estão muito fragilizadas, pastor. Eu não sei se o senhor consegue ver isso. Muito fragilizadas com os problemas desta vida, né? Que sempre houveram, né? Mas hoje parece que as pessoas lidam de uma forma... E claro que há uma ação também demoníaca, né, pastor? Em cima disso. E as pessoas lidam com os problemas assim de uma forma muito frágil, né? E acaba que ocasiona todos esses problemas, né, pastor? Que fazem parte da chamada depressão, né? Ansiedade, crises e... Assim, é um estágio assim que muitas vezes chega a um extremo, né, pastor? De fato, a igreja precisa representar de fato o evangelho para alcançar essas pessoas, né, pastor? Esse propósito com certeza tem sido uma bênção, né? O segundo dia do propósito. Isso. Segundo dia do propósito. Depressão e opressão nunca mais, né? Temos acompanhado, pastor, muitos visitantes, né? Muitos visitantes na casa do Senhor, pessoas que eu particularmente nunca havia visto, né? E que estão se achegando, né? E com certeza pessoas necessitadas, né, pastor? Que precisam que a boa mão do Senhor os alcance. É isso aí, queridos irmãos. Então veja bem, o Diácono Lucas, eu achei interessante a colocação dele, ele falando sobre que nós estamos aqui representando o Evangelho. Então, nós como os cristãos conhecemos a palavra de Deus. As pessoas vêm, Diácono Lucas, na casa de Deus na esperança de uma palavra, de uma libertação, de uma cura. É o desespero da alma. Tem gente que chega desesperadas. E não era assim, Diácono Lucas, no Antigo Testamento. Se você nós olhar no Antigo Testamento, que eu quero dizer, no Novo Testamento, na época de Cristo, as pessoas vinham desesperadas atrás do Senhor. Não era, eles ficavam escondidinhos, paradinhos, Jesus está me vendo aqui, está tudo certo. Não, era desesperador mesmo o caso de muitos deles que não tinha quem o ajudar. Quando não tinha quem o ajudasse, aí Jesus ia até eles. Observa bem, aquele paralítico que estava há 12 anos, é isso? Não. 38 anos? 38, no tanque de Betesda ali. Estava lá 38 anos, não tinha quem o ajudasse, porque ele mesmo fala, quando eu quero ir, o outro vai antes que eu, então ninguém colocava ele dentro lá, da água, quando o anjo vinha e agitava, para ser curado. E olha bem, aquele gadareno também possesso, não tinha quem o ajudasse, ninguém podia o amansar. Jesus passa a margem do rio, do lago, e vai lá ajudar ele, libertar ele. Mas agora... Isso aí é a minoria das vezes, mas a maioria das vezes o povo ia atrás do Senhor. Era o principal da sinagoga indo atrás do Senhor, a filha quase morta, bem dizer, respirando por aparelho, se fosse nossa linguagem de hoje, as pessoas desesperadas atrás do Senhor. E Jesus atendia a todos. Com certeza, pastor. Jesus é assim, ele atraía, né, pastor? Com certeza... Hoje nós representamos a Jesus, né? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, né? Então a gente está aqui para representar ao Senhor, ao Evangelho, enfim, né? E nós temos sim, pastor, não somente aqui na igreja, né, pastor? Isso. Mas também ir em busca, como Jesus também atravessava o mar para ir ao outro lado para um propósito, né, pastor? Nós temos esses dois lados, né, da moeda, se assim posso dizer, que nós temos que sim orar, buscar a Deus para Deus enviar as almas e também temos que se esforçar para ir em busca dessas almas, né? Ou a própria palavra igreja, pastor, ela não está concentrada em 4 paredes, né, pastor? A palavra igreja, a etimologia da palavra, pastor, é tirados para fora. Ou seja, a ideia é que o evangelho não é somente entre 4 paredes, né, pastor? Ô, Diácono Lucas, não, mas é bem bom isso aí. Aí a gente observa muitas vezes que o povo é o comodismo. Nós queremos só ficar dentro de 4 paredes, assentados, cultuando, mas e de braço cruzado. Quando eu puder cantar, eu canto. Quando eu puder pregar, eu prego. Mas é aqui na igreja. Mas bem colocado, tirados para fora. Igreja não está querendo falar 4 paredes. Igreja está querendo falar um povo.
Um povo que serve ao Senhor com testemunho de Cristo, representante, como o servo de Deus falou aqui. Então nós temos que ir mesmo em busca das almas. E o Diácono Lucas, e tem tantas formas para nós evangelizar. Aí há um campo vasto para nós evangelizar. Não é, alguém pensa pregação somente no púlpito, mas há um campo vasto para evangelizar. Muitas vezes o próprio testemunho nosso evangeliza alguém lá no trabalho. Simplesmente nós sendo crentes, cristãos verdadeiros, né, pastor? A gente já está cumprindo o ID do Senhor, né? Porque, de fato, esse campo, pastor, né? Jesus chega a dizer, né, que são poucos os ceifeiros, né? São poucos os ceifeiros. E era para rogar ao Senhor, dono da ceifa, que mandasse mais ceifeiros, né? Então, de fato, assim, há muito trabalho a se fazer, pastor. Mas muitas vezes a gente está de braço cruzado, né? Esperando simplesmente um sobrenatural da parte do Senhor, né? E não, a gente deve convidar, a gente deve ir atrás, enfim, são diversas as possibilidades, basta nós estarmos atentos, né, pastor? E é isso mesmo. E o Senhor fala, aonde tem alguém que quer evangelizar? Aonde tem alguém que queira ir pregar a palavra? Aonde tem alguém que tem a chama no coração para ganhar essas almas que estão aí morrendo, gemendo? E a gente muitas vezes julga essas pessoas, condena. Esse que é o problema. A gente o Senhor está transformando a nossa vida. Alguém que já teve essa transformação, aí ela se acha que ela é a mais perfeitinha, e ela olha para o outro que está caído lá e julga e condena. Alguém que está nos vícios, alguém que está lá na vida perdida e não consegue amar aquela pessoa e ir lá levar, sabendo que um dia nós estávamos lá e de lá o Senhor nos tirou com mão forte. Alguém evangelizou eu e você para nós estarmos aqui. Então, que nós possamos observar essa palavra que o Diácono Lucas colocou, bem colocada, tirados para fora, pregar a palavra, anunciar. E não é só pastor não, né, Diácono Lucas, que faz isso. Nós somos discípulos do Senhor e Ele nos chama para fazer essa obra. Com certeza, pastor. O ID do Senhor, ele é geral, né? Ele generaliza, né? Porque não é somente a uma determinada classe, não é somente a uma determinada posição eclesiástica, né, pastor? Mas sim para todos, né? Você que serve a Deus, que já está fazendo a obra do Senhor, você já pode ser um anunciador deste evangelho, né? O ID do Senhor, né, em Mateus 28, em Marcos 16, ele é para todos, pastor, sem exceção. Primeiro Jesus fala vinde, né? Depois que você vem, Jesus fala ide, né? Agora vai. E agora vai pregar o evangelho. Foi assim com o Gadareno. Foi. O Gadareno ficou liberto, ele falou, quero ir junto com o Senhor, seguir o Senhor. Ele falou assim, não, agora você vai lá nos teus, vai lá e prega. Jesus não falou com essa palavra, mas a gente entende. Vai lá e anuncia quão grandes coisas Deus fez por ti. Com certeza, pastor. É a tarefa, né, de todo cristão que serve a Deus de todo o coração. Ele precisa entender isso, pastor. Nós não podemos ficar enclausurados em 4 paredes. De jeito nenhum. Desperta, povo de Deus. Vamos anunciar a Cristo.